Nós estamos aqui nessa noite celebrativa do Natal para nós, sem nenhum compromisso com datas, porque tudo que o Natal não tem é data realmente, factualmente, historicamente definida. Ninguém tem essa data do nascimento de Jesus. Então é uma convenção que cresceu aqui no ocidente da Terra. Tem outros lugares do mundo em que a mesma celebração do Natal é comemorada em épocas diferentes do ano. Então, o resto é tolice. Como é tolice todo o aparato que vem num pacotão, que virou qualquer coisa, um grande sincretismo cultural, mistura uma quantidade enorme de tradições, especialmente de natureza europeia, a maior parte delas. Mas não é isso que a gente está aqui para celebrar. Eu não sei, nós temos aqui algumas câmeras para você cortar e eu quero que a Clarinha, que está sozinha ali, fique à vontade para brincar com tudo isso. E a minha mulher está aqui ao meu lado. Tudo bem, minha vidinha? Boa noite a todos, tem muita gente aqui entrando. Dizendo que te ama, te dando boa noite. Que bom, vocês também são muito amados. E eu estou aqui tentando ver se no meu YouTube eu consigo... Não entrou ainda aqui para mim no meu YouTube, não sei porquê. Mas se você está conseguindo ver, pelo menos no Instagram, meu amor, já vai facilitando a nossa vida. E porque eu não estou conseguindo... Tá o quê? Tá parada a imagem. Como é que tá frisada? A internet aqui em casa está muito ruim hoje, É isso. com essa chuvarada toda. Isso. Então vê se você também... Eu estou vendo quem está escrevendo. Bota no TV Studio que fica um Wi-Fi melhor. Pode ser. Então você deve estar conectada no lado de dentro. Enfim, Qual é a senha do estúdio? é que enfim, oi para mim. Oi? Qual é a senha do estúdio? Ah, meu amor, eu não sei, por favor. Pois é, então já era. Tenta de sempre, em todos os lugares, os 50. Então vê lá. Eu estou vendo alguns aqui dizendo, ui, Deus abençoe, Brenfa da Boa, aí, pessoal, Caminho da Graça, Jardília, Kaiser, Bia, tanta gente querida, gente linda, Deus abençoe vocês, vão entrando. Tem uma Delson de Orlando. Que legal, e vão convidando outros para entrarem aqui conosco. Mas, gente, eu quero iniciando, olhando aqui para alguns textos inspirativos, reflexivos, proféticos, carregados de gravidez espiritual, de projeção de Deus no coração de pessoas. Que foi o caso do profeta Isaías, um dos mais férteis desse trabalho todo de olhar para além do imediato. E o texto de Isaías, no capítulo 9, é o primeiro que eu quero ler, mas não sem antes dar um brevíssimo contexto. Isaías profetizou durante um período muito, muito sério, quando o Império Assírio ameaçava invadir do norte. E era um império irresistível para Israel. Além de tudo, Israel vinha em condições horrorosas de idolatria, de iniquidade, de corrupção, de todo tipo de desumanidade. É uma coisa horrenda. Isaías começou a profetizar nos dias do rei Uzias, que era um cara que fez aqui e ali algumas coisas não tão ruins, mas cometeu equívocos também muito graves. E Isaías era de uma família sacerdotal, o que era completamente incomum um sacerdote ser profeta, porque em geral havia um choque muito grande entre profetas, que eram os marginais, fora da instituição, que falavam da parte de Deus sem nenhuma conexão institucional, e os sacerdotes, que eram os grandes representantes da instituição. Eu estou aqui com uma agonia porque essas câmeras estão tão mal postas, mas eu vou segurar minha agonia estética, porque eu vejo ali em cima e me dá uma aflição danada. Então, o nosso amigo Isaías era um sacerdote que cumpria uma missão profética. Por isso que a gente vê no capítulo 6 que uma das manifestações mais fortes do profetismo dele acontece como sacerdote no templo, quando ele vê
a glória de Deus, ele tem aquele impacto da presença da Shekinah esmagadora de Deus no templo, e uma visão celestial. A pobre da Adriana está ali. Corta para mim aqui, Clarinha, porque eu estou agoniado de ver a Adriana só pela metade o tempo todo. Então, foi a primeira vez que ele teve um impacto de uma visão daquela força. E esse homem profetiza durante o tempo em que o Império Assírio está se preparando para uma grande invasão em Israel. E essa invasão viria pelo norte. E ele sabe que o primeiro grupo que vai ser atingido será o reino norte de Israel, com capital na Samaria. E ele está em Jerusalém. A profecia dele, ou as profecias dele, tiveram origem, do ponto de vista da existencialidade, da subjetividade da revelação, em Jerusalém, que era onde ele morava. Outra coisa muito incomum, um profeta, sacerdote, morando em Jerusalém e falando aquilo que ninguém quer ouvir em Jerusalém, e nem tampouco no reino assim chamado norte de Israel, que já estava dividido do reino sul desde depois da morte de Salomão, quando veio Roboão. Então esse é um ambiente dessa situação, ameaça de invasão e de destruição, de muita calamidade. É o que ele carrega no coração, e ele ainda é jovem. Ele descreve no capítulo 8 essa invasão dos assírios. Se você pegar o capítulo 8 de Isaías, o Senhor diz a ele: olha, pega uma pedra de ardósia e escreve: rápido despojo, presa segura. Porque esse é um testemunho fiel de que nesses dias do rei Urias, vocês vão ver coisas aturdidoras. Há uma invasão que vem depressa e que é garantida, que não há dúvidas acerca dela. E essa força destrutiva virá. Mas no meio disso, vocês vão ter a experiência de Deus com vocês, o Emanuel. Deus convosco, Deus habitando a presença desse povo. E aí, outra vez, no verso 10, se repete: porque Deus é conosco, Deus é Emanuel no nosso meio. Então, essa promessa certa, segura, rápida, de que tinha uma desgraça chegando, se faz acompanhar também de uma presença estranha e paradoxal e ambivalente de Deus se manifestando no meio da calamidade. Aí a gente chega no capítulo 9. Depois dessa introdução calamitosa, vem uma adversativa de esperança. E diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Porque, diante das primeiras palavras que Isaías já trouxera da parte do Senhor, havia uma angústia, havia uma aflição, havia uma ameaça, e que era certa e segura quanto ao seu cumprimento. Mas no meio disso tudo se entremete uma adversativa de esperança. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, essa impossibilidade de vislumbrar qualquer que seja o caminho de luz. Porque Deus, nos primeiros tempos, tornou Zebulon, tornou desprezível a terra de Zebulon, que é onde hoje é a região da Galileia, as montanhas da Galileia, e que ficava dentro do reino norte de Israel, com as 10 tribos que tinham se separado de Jerusalém, Judá e Benjamim. Então, e que seriam os primeiros a caírem na mão dos assírios. É que se diz: ouçam isso, no meio dessa obscuridade, e Deus mesmo colocou as terras de Zebulon, as terras de Naftali, num lugar de obscuridade, de designificação durante muito tempo. Vai chegar uma hora em que essa terra designificada vai ser o centro da grande manifestação de Deus conosco, de Emanuel. Vocês verão, os descendentes de vocês saberão disso, porque nos últimos tempos ele vai tornar glorioso. Em tempos não agora, mas em tempos por vir, ele vai tornar glorioso esse caminho do mar da Galileia. Ele está descrevendo o cenário da Galileia, de Galil, de Deus conosco em Galil, naquele lugar redondo. Além do Jordão, conhecido já, quase 800 anos antes de Jesus ir para lá, como Galileia dos gentios, lá no norte de Jerusalém.
E prossegue dizendo, o povo que andava em trevas, vocês veem que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, esse mesmo texto vai ser citado. Esse verso 2, você lê em Lucas, capítulo 1, no verso 79, você lê, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 15 e 16, que fazem exata alusão, dizem, para se cumprir o que dissera o profeta Isaías, aqui em Isaías 9, para se cumprir Isaías 9, Jesus decidiu ir morar na Galileia. E aí citam esse texto, do povo que andava em trevas e viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E é isso que se diz quando Jesus decide morar na Galileia, em Cafarnaum. E aí descreve um tempo que viria, que não era o imediato dos dias de Isaías, porque o que viria nos dias de Isaías era uma calamidade. Era de fato a invasão dos assírios, vindo pelos nortes, pelas montanhas de Naftali, de Zebulon, tomando toda aquela região onde foi a Samaria, do reino norte de Israel, chegando até Jerusalém. Aquilo ali era certo, seguro, era um despojo garantido, que ninguém tivesse dúvidas disso. Agora, aquele povo que estava em angústia, ouvindo aquela história, deveria saber que aquele não era o fim. Tinha uma projeção muito para além daqueles dias que na história só veio a se concretizar quase 800 anos depois, e que cumpriu essa promessa. E diz no verso 3, tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram os que exultam quando repartem os despojos, quando vencem uma batalha e pegam todo o despojo ganho e separam entre eles, é aquela alegria, porque isso é uma emoção extremamente primitiva, que está sendo descrita, mas era um tempo de alegria. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. E aí começa a entrar o tempo todo na descrição de Jesus, quando ele toma esse texto de Isaías 9 e veste o texto nele mesmo. E anda na direção da Galileia para morar em Cafarnaum, aonde ele quebra o jugo daquele povo. Ele diz isso, citando Isaías 61, na sinagoga de Cafarnaum. Aqui se diz que ele viria e quebraria o jugo que pesava sobre eles. Não naqueles dias de Isaías, mas a projeção é para o futuro, depois. E foi o que Jesus disse, hoje se cumpriu em vocês o que tinha sido predito. Em Isaías 61, em Isaías 9, capítulo 4, vai ser tirado o peso do opressor, o cetro do opressor, e no caso, não era o opressor romano, nem tampouco nos dias de Isaías o opressor assírio, mas o opressor espiritual. A quantidade de gente vergada que foi levantada, de gente oprimida que foi libertada, de gente lunática que voltou à lucidez, de gente alquebrada pela angústia da culpa, a quem ele disse, estão perdoados os teus pecados, volta para a tua casa. Ele veio para isso, para quebrar esse cetro de opressão. Porque toda bota com que o guerreiro se manifesta no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Ele veio para acabar com esse discurso do ódio, da guerra, do dente por dente, da vingança, da posse, do expressar de uma ganância infindável que quer dominar a terra do próximo e dos outros. E aí ele dá razão para isso no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, é nosso. Esse menino é nosso. Esse filho é nosso. Como disse o Sebastian Bach, ele é a alegria dos homens, da humanidade. Esse filho é meu. Ele se me nasceu. Ele me foi dado. E eu o tenho celebrado. Ele é a minha esperança. E o seu nome, maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. É aquele que dá os conselhos que ninguém nunca trouxe para a humanidade. É o maravilhoso conselheiro. Os conselhos dele são a boa nova. São o evangelho. São a palavra que meramente por si mesma liberta. É a palavra que quebra o jugo, o medo, a ameaça.
É o maravilhoso conselheiro, que não tem ninguém que tenha dito coisas importantes do mundo que, sendo verdadeiras, não o tenha apenas repetido com outras palavras. Mas ele é o maravilhoso conselheiro. Eu vejo a sabedoria espalhada dele em todas as filosofias, em todas as religiões do mundo, nesgas, ditas com outras construções fraseológicas, para dizer a mesma coisa que, com uma simplicidade divinamente incomparável, Jesus disse para o universo inteiro e para todas as consciências: o seu nome será maravilhoso conselheiro. O seu nome será Deus forte. Embora ele não tente demonstrar essa força, embora ele se mostre manso e humilde de coração, embora ele convide todos os que estão cansados e oprimidos para o alívio que ele lhes dá, embora ele diga: venham que eu vou cumprir a profecia de Isaías 9, vou tirar todo o jugo pesado e colocar sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E achareis descanso para as vossas almas. Esse é o Deus forte, é que tem o poder de quebrar o jugo. Qualquer que seja o cetro, de qualquer que seja a dimensão supostamente de poder dos céus, de debaixo da terra, ou de todas as dimensões acima de nós, ou em todos os mundos paralelos. Ele quebra o jugo. Essa é uma promessa cumprida. Ele é o Deus forte. É o Pai da eternidade. É aquele que diz que quem vem a Ele tem a vida eterna. Já não passa pela morte. Está habitado pela vida eterna e do seu interior fluirão as águas vivas que se projetam para a vida eterna. Ele é o Pai dos Espíritos. É o Pai de tudo aquilo que a gente nem conceba como sendo conceito de eternidade. Tudo se deriva dele. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é esse que se encarna na história há 2000 anos atrás, mas que é o Cristo eterno, em quem e a partir de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Sem guerra, sem as espadas do ódio, sem os recursos da maldade, da vingança, da crueldade. É isso que se diz que ele vem para encarnar. E ele vem e encarna. E ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, veste-o. Se estiver preso, injustamente, liberta-o. Quebra os grilhões e as cadeias que tu possas quebrar. E ao invés de te pôres a jejuar sem comer nada, divide o teu prato com alguém, que é um jejum que agrada a Deus. É o príncipe da paz, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Pode cortar para cá com a Adriana e tudo. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Príncipe da paz. E é quem diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem usa da espada, pela espada perecerá. Porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Porque ele é o príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi, que não é um trono em Jerusalém, é um trono messiânico, acima de todas as coisas. Que de fato decorre da glória do Cordeiro, que é quem recebeu a autoridade, conforme Apocalipse 5, sendo ele da raiz de Davi. Todavia é o Cordeiro, é o Cristo da cruz que desata os selos, que abre o livro da história humana e o leva até a possibilidade de um final feliz. E aqui tem a garantia de que o zelo do Senhor cumprirá isso. Aí você vira a página. Vira a página. E olha aqui, no capítulo 11. Pode cortar outra vez para cá, já está cortada, a minha mulherzinha está aqui do meu lado. No capítulo 11, Clarinha, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento. Jessé,
para cá, foi o pai de Davi. E é do tronco de Jessé, é do tronco da cepa, da árvore. Vai sair um rebento. Parecia não ter esperança, porque depois de Davi, praticamente todos os outros que nasceram daquele tronco de Jessé, a maioria não foi coisa boa. Teve gente horrorosa. E os mais ou menos são completamente distantes de poderem se oferecer para realizar a promessa da graça de Deus nesse mundo. Mas desse tronco, que só Davi saiu como aquela expressão relativa, porém sinalizadora de esperanças e carregado de profecias de sonhos incomparáveis, de que viria alguém que se assentaria à direita do trono das alturas, na majestade, até que o Pai, diz Davi, até que o meu Senhor coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então se diz que do tronco dessa cepa de Jessé vai brotar esse renovo, que na história se chamou Jesus. As raízes desse renovo brotarão, desse rebento, botarão raízes profundas e eternas. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Como a gente viu que habitou, repousou sobre ele e resplandeceu em glória dele. O Espírito de sabedoria, que vem antes de tudo, é pura sensatez. De Jesus procedem os maravilhosos conselhos, porque ele é o maravilhoso conselheiro, os únicos conselhos que poderiam salvar a humanidade da sua loucura. Ele nos deu, é o Evangelho, é perdão, é graça, é não vingança, é reconciliação, é não ganância, é não culto ao dinheiro, é não o desejo de amealhar, o que o Elon Musk não vai levar, nem ninguém jamais levou. Mas antes, ter o suficiente para viver com dignidade, grandeza, modesta, o que será o bastante para que todos tenham o suficiente para viver do jeito que eu gostaria de viver, porque o conselho maravilhoso é esse: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós antes a eles. Fazei vós a eles. Espírito de sabedoria, de entendimento, de compreensão, de lucidez, de ciência. Se Jesus fosse seguido, a gente não estava e não estaria com medo de nada no planeta Terra, porque o planeta tem sido generoso para conosco. Generoso. A gente tem infinitamente mais dias de céu azul, de chuva, do nível do mar, onde deve estar durante milênios e milênios e milênios e milênios, de praias que não são ultrapassadas, de campos produtivos, de sementes fertilizadas pelo vento e até pelos bilhões de cocôs de passarinho. É uma coisa linda, tudo tudo maravilhoso. A terra que ele nos deu tem sido generosa para conosco, mas nós estamos destruindo, plastificando, matando, sufocando todas as coisas, porque não seguimos o Evangelho eterno de Jesus, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Cuidem das águas, tenham entendimento. Ele terá o espírito de conselho e de fortaleza. Conselho e fortaleza. Ensina o caminho e ensina a ser forte para andar no caminho. O espírito de conhecimento, de ciência, de compreensão da natureza das coisas e do temor do Senhor. Que é fazer e viver essa espiritualidade toda cheia de reverência amorosa, adorando esse em quem todos os cosmos existem. E aí se prossegue dizendo: ele se deleitará em viver conforme a vontade do Senhor. Como ele disse: o meu alimento consiste em comer e beber e fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Não julgará segundo a vista dos olhos. Todo mundo diz: é uma prostituta, é uma adúltera, é uma meretriz. Mas ele diz a esses que assim dizem: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e prostitutas e pecadores e publicanos
vos precederão no reino dos céus, porque ele não julgará apenas segundo a vista dos seus olhos. Ele não fará como fazem os homens e a religião, ele olha o coração. Só ele pode julgar, por isso só ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. E se prossegue dizendo, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Que coisa linda! Segundo a converseira, segundo a opinião pública, segundo a reputação atribuída ou emprestada a você, ele não dá a mínima. Porque estão falando a seu respeito em lugar nenhum agora, nesse momento. Ele não julgará você segundo o que falam a seu respeito. Que coisa mais deliciosa! Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Eu dou aleluia! Porque isso aqui me salva. Você já pensou se eu fosse julgado segundo o que falam de mim por aí? Louvado seja Deus que me conhece e sabe quem eu sou. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra, dos que procuram a paz, dos que se esforçam por ela, porque a terra está em melhor mão quando os que a possuem são os mansos de coração. São os que não querem disputar nem brigar pela posse de nada. Esses são os que têm dignidade para botar o pé no chão da terra e fazer da terra um lugar segundo o Senhor a designou para ser. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca. Está referindo ao perverso, às leis de iniquidade, às ordens de maldade, aos comandos de guerra. Serão feridos com o cetro que sai da boca de autoridade desse eterno entre nós, do Emanuel, do Deus conosco. E com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso, o iníquo, o anticristo, o diabo, os poderosos do mundo, todas as hostes que se levantem desta ou de qualquer outra dimensão. Ferirá o perverso com o sopro da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o iníquo, o eliminará. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí, olha só, daí a minha pergunta, o Natal fracassou? Porque olha o que se segue dizendo. O lobo habitará com o cordeiro. Quando? E foi de certa forma que Jesus fez quando disse: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Eu vou colocar em vocês um destemor tão grande que vocês serão assombrosamente destemidos andando na pureza do coração de vocês. Mas a promessa é que o lobo habitará com o cordeiro. Jesus nos enviou como cordeiros para o meio dos lobos. O milagre aqui é que o lobo é que procura o aconchego do cordeiro. É diferente. O leopardo se deitará junto com o cabrito. Quando é que o leopardo vai se esfregar na manada de cabritos e querer trocar calor? É o prato favorito dele. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, num coleguismo indizível. E um pequenino os guiará, levando pela mão na frente de todo mundo. Vocês vejam como a frequência do planeta toda muda para uma sintonia de harmonia absoluta e universal. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Rolará brincando, é o pet da criança de peito, é a áspide cheia de veneno e de peçonha. E já a desmamada, que já está engatinhando, meterá a mão na cova do basilisco, que tem um veneno mortífero. É outro petzinho que se desenvenena pela pureza de quem brinca com ele. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, que é todo monte onde esse espírito do Emanuel se instala. Porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Eu sonho com isso e tenho vivido para isso todos os dias da minha vida, desde que o Evangelho em mim entrou, desejando
que a terra se encha do conhecimento de Jesus, do Senhor e do Evangelho, pois será esse Evangelho do Reino pregado a todas as nações, e então virá o fim. Não se fará mal nenhum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, a idiotice dará lugar ao conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Naquele dia eles virão aprender com Jesus, com a raiz de Jessé, que se transformará num estandarte de luz e de glória colocado diante dos sentidos de todos os moradores da terra. Isso é uma profecia sobre o Messias e o Natal, e que foi tomada por Jesus e pelos seus apóstolos como cumprida em Jesus. Por isso eu pergunto, o Natal fracassou? Aí você vira aqui para Isaías, no capítulo 32. Outra vez é um texto messiânico, que converge todinho para Jesus. E não cabe em ninguém antes dele e não cabe em ninguém depois dele. E diz assim, eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão os seus príncipes. Os seus príncipes, esse rei governará com justiça e em retidão os seus príncipes, os que o representem, os que carreguem o seu reino no coração. Ele é o rei. É o rei, Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Reina em paz, Senhor da eternidade. Ele vem, ele veio. E aqui se diz, e aqueles que acolherem esse reino, que ele mesmo disse, não virá agora com visível aparência, mas se instala como residência nos corações. Esses em cujos corações esse reino se instala, são esses príncipes acerca dos quais o verso 2 de Isaías 32 diz, cada um servirá, cada um desses filhos do reino, cada um desses príncipes, você, eu, todos nós que nos confessamos filhos desse reino de Deus entronizado pela fé no nosso coração, habitado pelo Pai da eternidade, pelo maravilhoso conselheiro, pelo Deus forte, pelo príncipe da paz. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento. Cada um dos filhos desse reino, vivendo nesse mundo, eles serão como um esconderijo contra o vento. Eles vêm para cobrir os desabrigados, de refúgio contra a tempestade. Eles são os que cobrem os desprotegidos. Eles serão, mais do que isso, servirão de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em terrenos, em lugares secos. Aonde eles chegarem, eles viram açudes, eles se transformam em igarapés, eles viram ribeiros e riachos, eles são fontes de água viva, torrentes de águas em lugares secos, e eles serão como a sombra de grande rocha em terra sedenta. Você já teve que andar em terra sedenta? De verdade? Não precisa ter experiências muito radicais, não. Basta ir à praia, por exemplo, em Copacabana, que é a areia distante das águas do mar. E para você correr do calçadão para a água do mar, no auge do verão, você sai correndo, corre até a sombra da baliza de futebol para botar o pé ali, senão teu pé torra. Isso quando você é novo. Imagina pés finos como o meu, que já sou velho. Aí ou você vai calçado e protegido ou vai chegar queimado, mesmo que corra até a água. Imagina a promessa linda. Eles todos serão como sombra de uma grande rocha, numa terra escaldante, sedenta. E a promessa prossegue, mas eu não tenho como prosseguir com ela, porque eu preciso pelo menos ler Isaías 61 para terminar as leituras de Isaías, que seriam muitas, várias. Elas seguem em promessas e promessas e promessas, como, por exemplo, Isaías 65, que é lindo, 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 todo ele cumprido e encarnado em Jesus. Isaías 61 você conhece, sabe perfeitamente do que se está falando, quando se diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar boas novas aos quebrantados, para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar
libertação aos cativos e para pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável, o ano acolhedor da misericórdia desse que não julga segundo a vista e não julga segundo o que se diz acerca de ninguém, mas penetra os segredos do coração humano. Natal, Emanuel, Deus conosco. Aí a gente tem Gaza. Gaza. Você já pensou o que é hoje estar no Natal em Gaza? Natal na Ucrânia? Natal em lugares onde está havendo guerra civil na África? Natal no Haiti? Natal em bolsões de miseráveis no mundo inteiro, em acampamentos com 1 milhão de indivíduos, outros até com milhões. Natal. Hoje, lá em Belém, aonde Jesus nasceu, está tudo fechado, porque é perigoso abrir. Nos dias em que ele nasceu, tinha tanta gente que não havia lugar de hospedaria. Hoje, tem tanto perigo de bomba israelense cair em cima ou em algum lugar, ou em ataque surpresa, que os lugares de culto estão fechados. Como será o Natal na casa de Putin, que só conversa sobre arma nuclear, sobre unir-se com outras potências nucleares? Natal na Terra inteira. E a maior parte do planeta celebra o Natal. Hoje um amigo meu me mandou um mapa de onde o Natal é celebrado na Terra. Você acredita que a maior parte da geografia planetária tem celebração de Natal? Parecia ser muito mais um indicativo de celebração de morte, de guerra, de perversidade do que de Natal. O Natal falhou? O Natal falhou? Porque quando o Natal materializou essas promessas todas? Nem no dia que Jesus nasceu. No dia que Jesus nasceu, ele não teve lugar para ficar. Do ponto de vista celestial, as companhias foram as melhores possíveis. Anjos cantando. Mas em Jerusalém tinha um monstro querendo saber onde achá-lo para matá-lo. Depois matou todas as crianças do lugar de 2 anos para baixo. Por causa do Natal. E ele vai para o exílio. Porque ele é a manifestação desse Natal. Depois na vida dele. Uma das primeiras profecias é: esse menino está destinado tanto para levantamento quanto para a ruína de muitos. Levantamento e ruína de muitos. E para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Aí você o vê na sua saga pelos evangelhos, com aqueles discípulos que não entendiam nada, ele explicava e ninguém entendia, ninguém tinha sabedoria, ninguém tinha entendimento, ninguém tinha conhecimento, e ele repete, e pergunta: até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? Vocês são atrasados, retardados, não entendem o que acontece com vocês. João Batista representava Elias, aí vem os discípulos e perguntam: não dizem que Elias vem primeiro? Jesus diz: em verdade eu vos digo que Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. Antes o decapitaram. E tudo mais desse Natal que nos é garantido só ganha cumprimentos até aqui na natureza subjetiva das práticas humanas. Eu estou aqui em paz com a minha mulher e não como o cordeiro e o leopardo, porque nem eu sou um, nem ela é outro. Nós somos da mesma natureza, mas o Natal promete que mesmo os mais diferentes vão encontrar um lugar de reconciliação. O que é a coisa mais difícil no planeta Terra.
Mas vai chegar essa hora em que os díspares se encontrarão. Por enquanto, o verdadeiro Natal ainda não chegou. Mas ainda haverá Natal na Terra. Eu realizo o meu. Só é possível pensar em Natal no nível da comunhão pessoal. Marido, mulher, filhos, pais, parentes. Procura de inimigos, como foi na minha casa, quando no Natal, primeiro Natal da conversão do meu pai, ele que tinha 8 inimigos em Manaus, aos quais ele deixou para trás por causa do golpe militar, odiando, e encontrou Jesus, e o Natal explodiu no peito dele. E ele mandou 8 cartões de Natal para os inimigos, dizendo aquele que disse, ele tinha acabado de ler e chegado, passado por João 14, chegou a João 19, e já estava aos prantos. E escreveu aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me ordena vir à tua presença te pedir perdão por todos os pecados que eu possa ter cometido contra ti. E a dizer-te que tu estás perdoado de todos os pecados que tu cometeste contra mim. Nesse nível, eu oro para que milhões de natais estejam acontecendo. Mas vai chegar um dia em que esse Natal será universal. E eu tenho a esperança de que no dia de hoje nós estejamos mais próximos desse Natal cósmico, desse Natal do leão e do boi, desse Natal da conversão dos antagônicos viscerais, desse Natal dos não julgamentos, dos não juízos, deste Natal genuinamente conduzido pelo maravilhoso conselheiro, pela sua sabedoria, pela sua força de ressurreição e pela paz que ele disse, não vou lá dou comandar o mundo. Esse Natal que se fará universal ainda virá sobre todos nós na face da terra. Eu o estendo no alcance da minha mão, das minhas possibilidades, do meu olhar, das minhas projeções, das minhas orações, no meu desejo de reconciliação, de todo o meu coração, no meio de toda a minha relatividade. É isso que eu quero para você e para todos os seres humanos que estão entendendo em que direção Jesus aponta. Porque esse Natal ainda não se universalizou. Mas quem entendeu qual a promessa que ele carrega, qual a utopia que em Cristo Jesus ele encarna, começa a praticá-lo nos âmbitos das suas possibilidades, do alcance da sua própria mão. Senhor Jesus, eu quero pedir que no alcance das nossas mãos esse Natal não fracasse. Não fracasse. Ele tem sido carregado de sangue, morte, corrupção, assassínio, perseguição, exílio, abandono, orfandade para a maioria das pessoas. Mas eu quero te pedir que aonde o nosso olhar de amor alcance, aonde a largueza dos nossos braços abrace, e aonde a extensão do nosso alcance chegue, que tu realizes esse milagre, que nós sejamos como um desses príncipes do Rei da Paz, nos oferecendo para sermos esse alívio de Deus no mundo e a nos alinharmos com Jesus e não com o diabo, não com a morte, não com a guerra, não com a arrogância, não com o desejo de posse, não com a ganância, não com o espírito de dominação, não com a busca de poder que mata. E só o teu espírito pode fazer isso. Ajuda-nos a transformarmos esse Natal num pautamento de existência para nós, não só hoje ou nos próximos dias, mas que esse Natal paute o resto das nossas existências, das nossas vidas e dos nossos passos. Enquanto estivermos nesse mundo, até o abraço eterno.
conosco até a volta do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Em nome de Jesus. Amém.